Gravando. Gravando? Gravando. Foi? Então... Tem que bater a palma antes? Tem que bater palma. Vamos lá. Ei, olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Diogo, esse aqui do meu lado é o... Fernando Pena. E a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre um texto nosso que tá saindo agora, foi publicado num livro e a gente tá disponibilizando pra todo mundo ler no nosso blog, Professores Contra o escolasempartido.wordpress.com. O nosso texto se chama A Dupla Certidão de Nascimento do Escola Sem Partido. Fernando, então, fala aí. O que é esse negócio de dupla certidão de nascimento? Por que a gente decidiu gastar nosso tempo precioso escrevendo sobre isso? Então, acho que todos vocês já ouviram falar da narrativa que o Miguel Najíb sempre repete sobre como surgiu o movimento Escola Sem Partido. Ele, o professor de uma filha dele teria feito uma comparação entre Che Guevara e São Francisco de Assis. E a reação dele, a gente não sabe se efetivamente isso aconteceu, né? Porque a gente nunca escutou esse professor que está sendo acusado, mas a narrativa dele prossegue e ele conta então que ele escreveu uma carta e foi distribuir essa carta na frente da escola para algumas centenas de cópias, né? Então nós fomos correr atrás dessa carta, o que ele escreveu, o que teria sido dito, qual era a mensagem. E foi surpreendente que nós achamos a carta, descobrimos, ela está publicada na internet, e o interessante foi descobrir aonde ela estava publicada e a história que ela envolve. Analisar a carta foi uma coisa muito importante pra gente, porque durante muito tempo, ou melhor, desde sempre, desde que a gente estuda Escola Sem Partido já faz, sei lá, 2, 3 anos, essa narrativa sobre a criação do movimento, ela sempre foi uma narrativa oficial, né? A gente sempre falou do Escola Sem Partido usando a história que eles gostariam que fosse contada sobre eles mesmos. Só que quando a gente encontra a carta e a gente percebeu o contexto e as circunstâncias em que elas foram publicadas, em que ela foi publicada, a gente nota que essa historinha bonitinha do Miguel Najíb querendo defender a filha dele contra um professor supostamente doutrinador, essa narrativa ela não funciona exatamente da maneira como o Miguel Najíb conta. E o motivo para a gente ter reparado isso é a maneira como essa carta foi divulgada. Então a gente encontrou a carta no site do Olavo de Carvalho. A carta, o nome dela era Carta ao Professor Iomar, e ela foi publicada, ela foi escrita, ela está datada pelo Miguel Najíb no dia 19 de setembro de 2003. Só que ela foi publicada então no blog do Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho escreve um texto introdutório chamado Estupro Intelectual da Infância, que é datado exatamente do mesmo dia. Então a pergunta que a gente ficou se fazendo quando encontrou a carta é: como é que o Olavo de Carvalho teve acesso à carta do Miguel Najíb a tempo de escrever um texto introdutório e publicar os dois textos no mesmo dia? É esse texto conjunto, o Estupro Intelectual da Infância, do Olavo de Carvalho, e a carta ao professor Iomar, escrita pelo Miguel Najíb, que nós estamos chamando de a dupla certidão de nascimento do movimento Escola Sem Partido, que mostra um pouco de uma rede de sociabilidade anterior à fundação do movimento, mas que vai ajudar a estabelecer as pessoas que vão fazer parte desse grupo. E a gente acha que isso é algo importante de se falar, porque o Escola Sem Partido sempre usou o argumento de autoridade, de que eles são apolíticos, eles são apartidários, o movimento deles vem de uma necessidade de cidadãos de bem, né, de tomarem a justiça e fazer a justiça com as próprias mãos contra esse problema da doutrinação ideológica. Só que quando a gente para ver, esse movimento que eles iniciam lá em 2003 e 2004, ele não é tão inocente assim. Um exemplo claro disso é a relação entre o Miguel Najíb, o Escola Sem Partido e o Olavo de Carvalho. E por que isso, né? Quando a gente vai vendo os textos publicados na seção de artigos do Escola Sem Partido no site, né, escolasempartido.org, a gente percebe que, dentre esses textos, tem um autor específico que ganha um pouco mais de destaque do que os outros. E o nome desse autor é um cara chamado Nelson Leman da Silva. Nelson Leman da Silva foi um professor de História e Ciência Política da UNB, a Universidade de Brasília, e em todos os textos que o Escola Sem Partido publicou com a assinatura desse cara, vem um preâmbulo com uma fotinho dele e alguns dizeres, como se fosse uma homenagem, dizendo assim: esse texto foi produzido pelo professor Nelson Leman da Silva, pioneiro do combate à doutrinação ideológica.
E a gente vai ver, assim, os textos que ele publicou. Nessa lembrança, eu vou ter um livro publicado chamado A Religião Civil do Estado Moderno. Nesse livro, a gente tem um pós-fácil, que é uma autobiografia, né? Ele escreve a história da vida dele. E aí tem uma hora nessa autobiografia em que ele está narrando que ele, Nelson Lema da Silva, chegou a um certo ponto da vida dele, que ele, aposentado da UNB, ele decidiu se filiar ao Instituto Liberal, né, que é um think tank, né, um aparelho hegemônico de difusão de ideias neoliberais, e ele se tornou o presidente e diretor do Instituto Liberal de Brasília. E nesse Instituto Liberal, ele conhece e começa a criar contatos com figuras como o Olavo de Carvalho. E aí tem uma curiosidade, né? Porque quando a gente pega o site do Instituto Liberal de Brasília, a gente vê que tem uma lista de filiados associados ao Instituto, que a gente pode ver datados, no mínimo, a partir de 2002, e dentre os filiados ao Instituto a gente tem nomes como Miguel Najib e Braulio Porto de Matos, né, que 2 anos depois, em 2004, iriam se tornar, respectivamente, o vice-presidente e o coordenador do movimento Escola Sem Partido. É engraçado, tem um vice-presidente e um coordenador, não tem um presidente, né? Não, uma estrutura inovadora. Não faz o menor sentido. Então, esse foi um achado interessante que nós achamos que valeria a pena destacar num texto, que essas pessoas já se conheciam antes. Então, o Olavo de Carvalho ele tem acesso a essa carta escrita pelo advogado Miguel Najib, porque ele já tinha essa rede de sociabilidade prévia. E analisando a carta, é chocante que muitos dos argumentos que o Escola Sem Partido vai mobilizar nos últimos anos já estão presentes na carta. E depois a gente começou a buscar textos anteriores do Olavo de Carvalho e ele já trazia muitos desses argumentos. Um caso notório, um vídeo que tem chocado muita gente, uma audiência pública na Comissão Especial do Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib fala que um professor que tenta argumentar que seu aluno não é uma folha em branco, ele está agindo como um estuprador que tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos. E olha só, esse texto que introduz essa dupla certidão de nascimento, ele já trazia essa figura do professor como estuprador. Então isso mostra como o Olavo de Carvalho ele é uma figura que tem uma importância, é uma referência intelectual, tanto para o movimento Escola Sem Partido, como para outros movimentos dessa nova direita. Isso é importante porque isso ajuda a quebrar um pouco essa ideia de que o Escola Sem Partido ele vem do nada, né? Ele vem como uma demanda espontânea de um pai preocupado. Quando a gente pega, por exemplo, a relação do Miguel Najib com o Olavo de Carvalho, e a gente percebe que os argumentos que o Miguel Najib usa hoje para justificar o movimento são os mesmos que o Olavo de Carvalho usava 10, 15, 20 anos atrás, a gente percebe que essa argumentação do Escola Sem Partido ela não vem do nada. E aí a gente vê a relação do Escola Sem Partido com o Instituto Liberal. O Instituto Liberal, que é uma organização voltada para a difusão ideológica do neoliberalismo. E essa relação entre Instituto Liberal, Miguel Najib e Escola Sem Partido vem muito antes da data de publicação do texto lá do Estupro Intelectual da Infância, em 2003. Então a gente percebe que o Escola Sem Partido, com essas associações, ele demonstra que ele tem uma clara base ideológica, uma clara base política, e a gente precisa se perguntar por que na versão oficial, que o Miguel Najib não cansa de repetir, existe toda essa circunstância de não relatar essas associações, de não demonstrar essa base ideológica. Por que o Escola Sem Partido ele tem tanto cuidado em não demonstrar que ele tem interesses políticos, eles têm interesses ideológicos próprios? Bom, acho que esse vídeo foi só para dar um gostinho. Quem tiver interesse, estamos compartilhando o texto completo aqui embaixo nos comentários. E acho que é isso. Leiam, se informem e a gente volta com outras informações em breve. Então é isso, galera. Um beijo e um abraço. Boa leitura para vocês. Tchau!